a Marta traz a seguinte manchete. Vamos lá, Marta. Bolsonaro pode perder patente de capitão se for condenado por tentativa de golpe, diz presidente do Superior Tribunal Militar. Maria Elizabeth Rocha é a primeira mulher a assumir o cargo. Amadeu, ela assumiu ontem, teve um discurso bastante forte e agora foi questionada a respeito da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem as cartelas... Não, a gente tem um vídeo, viu? A gente tem um vídeo dela. Só informando, já está com a gente o professor doutor Marco Antônio Villa, o nosso decano. Olá, professor, boa tarde. Olá, boa tarde. É que choveu ontem muito aqui. Eu vi até passar o Noé, não encontrei a arca, mas a chuva foi fortíssima. Olha aí, a gente o sinal está oscilando exatamente por esse problema aí da chuva forte que deu problema com a internet lá em São Paulo, mas, professor, já a gente vai retomar e ele vai participar aqui do programa. Mas em 217 anos de Superior Tribunal Militar, pela primeira vez, uma mulher assume a presidência. E ela foi perguntada sobre se os crimes de militares e ex-militares que estão sendo julgados aí no STF também viriam para o STM, o Superior Tribunal Militar, inclusive em relação ao ex-presidente Bolsonaro, que é capitão reformado. Veja o que ela falou. Ele pode ser julgado também por crimes militares, como de incitação, por exemplo, incitação à droga, não é? Então, tudo vai depender de como é que vai ser feita a apuração penal no Supremo Tribunal Federal, não é? E qual será a decisão dos ministros da primeira turma e, posteriormente, acredito eu, do plenário. E durante a persecução penal, não é, que é a apuração dos fatos, ouvindo testemunhas, apresentando defesas e novas provas que surgirão, porque até o momento são indícios, né, que vão ser consolidados em provas, novos crimes militares provavelmente aparecerão e serão julgados em paralelo na Justiça Militar Federal, não é? Agora, de toda forma, de toda maneira, não é, depois de julgados e condenados com sentença penal transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, caberá um conselho de justificação para penas inferiores a 2 anos ou as representações de indignidade e incompatibilidade com o oficialato para penas superiores a 2 anos. São tribunais de honra, tribunais que vão decidir se aquele militar condenado tem condições de preservar, né, o seu posto e patente de oficialato e de continuar, vamos dizer assim, integrado às forças às quais ele pertence. Então, é isso que tem que se ver primeiro, né? Depois do julgamento, haverá, sim, pronunciamentos da Justiça Militar. E talvez até antes dos conselhos de justificação, porque crimes militares, eu não tenho a menor dúvida, surgirão. Então, Ari... Amadeu, eu não sou otimista não, viu? É o seguinte, esse tribunal, para você entender, ele é composto por 15 membros. O Amadeu bem destacou, é a primeira mulher a presidir esse tribunal, que foi criado ainda por Dom João VI quando chegou ao Brasil. Mas é o seguinte, não era para ter tido sequer eleição, porque lá eles têm um sistema de rodízio e havia chegado o momento da ministra ser a presidente. Mas surgiu um candidato que disputou com ela ganhou por 1 voto apenas de maioria. As falas dela são progressistas, ela promete uma... Ela se assumiu feminista. Isso, ela é feminista, ela é. Não, mas eu sei que ela é, mas eu estou dizendo, ela no discurso de posse se assumiu. Por exemplo... Sou feminista, graças a Deus. Por exemplo, ela pode simbolicamente tornar o tribunal mais progressista, mas na hora das votações ela precisa de maioria. Ela é minoritária. E ela é minoritária, o tribunal é conservador, corporativista e passa pano para crimes cometidos por militares. France. Amadeu não vai dar em nada. Eu acredito que a presidente ela foi apenas protocolar na resposta dela. É o que se esperava em relação a essa posição sobre Jair Bolsonaro, porque os processos estão aí, serão analisados e, obviamente, irão chegar ao Superior Tribunal Militar. No entanto, não há hoje clima dentro para que Bolsonaro receba alguma punição nesse sentido. Então, se essa punição não vem pela Justiça Comum, não será pelo Tribunal Militar que ela virá. Você acha que o Bolsonaro não vai ser punido no no inquérito da tentativa de golpe? Não, na Justiça Comum, sim. Agora lá no
com os militares, não, Amadeu. Ou se for, vai ser brandíssima a pena, como agora a pena foi reduzida de mais de 30 anos para 3 anos dos militares que mataram com centenas de tiros inocentes. Eu quero só dizer para vocês o seguinte, concordo que ela é minoritária dentro do tribunal. Agora, eu não acho que ela foi protocolar, não. Ela foi corajosa. Ela é muito corajosa. Qualquer outro presidente que assumisse lá nunca diria isso aí que ela disse, que o Bolsonaro, quando o processo chegar, pode perder patente, ou deve perder a patente. Nenhum dos outros ministros desse tribunal diria o que ela disse. É a minha opinião. Mas o professor já está com a gente. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde, vamos ver se não cai. Boa tarde, Amadeu, Ari, Franci, de volta, poxa vida, um abraço aí, Marta, e a todas e todos que nos acompanham. Bem, eu acompanhei, inclusive, eu li na íntegra o discurso da ministra, ela tem as suas posições, externou de forma muito clara no discurso, né? Que eu acho que algumas questões, inclusive, não eram feitas estritamente à justiça militar. Mas, deixando isso de lado, a questão quando ela foi perguntada, eu, se fosse ela, responderia de outra forma. Eu falaria, cabe à Procuradoria Militar fazer a denúncia. E aí, será recebido ou não, e nesse caso, o ex-presidente poderia ser processado ou não. Há uma questão jurídica complicada. Eu digo isso porque eu tenho muitos amigos advogados. Um juiz, e no caso a senhora que é a presidenta ou presidente, como quiser, da mais alta corte militar, né, ela não pode emitir juízo, inclusive sobre algo que sequer chegou ao seu tribunal. Veja como essas questões não são filigranas, elas são questões importantes no campo jurídico. E ela acabou emitindo, né? Evidentemente, para quem nos acompanha, lembrar que o STM julgou, e está no livro muito bom, pena do grande jornalista que morreu cedo, Luiz Marcolofo Carvalho, O Cadete e o Capitão. Lá tem, inclusive, que o Bolsonaro tinha sido condenado na primeira instância e livrou a cara, numa linguagem mais popular, no STM. Lá tem os detalhes do processo no Superior Tribunal Militar. E aí foi uma decisão totalmente corporativista no momento histórico em que as questões políticas se envolveram no processo do então capitão, né? Porque senão ele teria saído expulso do Exército, como era a decisão em primeira instância. Infelizmente, essa visão corporativa que no Brasil está presente não só no STM, mas em vários setores da vida política e judiciária. Vamos lá, já temos a Raniele, Nájila. Oi. Já, olha ela aí, atenção, Raniele Veloso ao vivo